já tentou várias coisas aqui pela internet? Já começou e parou? Já sentiu que estava atrasado? Eu sei que já passou pela sua cabeça que talvez você estivesse até perdendo tempo, mas hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui justamente para te falar sobre isso. Você não tá perdendo tempo, você está acumulando habilidades, mas eu já vou te explicar melhor sobre isso. Então, antes de desistir do digital, antes de desistir disso que pode literalmente transformar a sua vida, assim como transformou a minha, escuta o que eu tenho para te falar aqui, fica até o final. Aproveita e já deixa o seu like aqui também, se inscreve no canal se não for inscrito e bora. Opa, eu sou o Matheus, trabalho aqui pela internet já há alguns anos e hoje a minha função aqui é ajudar pessoas que também querem começar a trabalhar no digital, compartilhando dicas e algumas experiências para acelerar os seus resultados. E o assunto que eu quero trazer nesse vídeo aqui para você foi muito importante e é importante para mim até hoje e eu vejo poucas pessoas falando sobre, então preciso compartilhar aqui com você. Quando eu fui começar a tentar trabalhar aqui pelo digital, arrumar uma coisa para eu fazer, eu tentei várias coisas. Algumas literalmente deram errado, caí em golpe, caí em muitas coisas que não funcionaram, outras até funcionaram, só que não foram para frente. E chegou em determinado momento, eu achei que eu estava atrasado, achei que eu estava rodando em círculos, porque parecia que nada funcionava para mim. Você já passou por isso? Talvez você esteja passando por isso exatamente agora. E uma coisa que eu descobri nessa época foi o seguinte: eu não estava falhando, eu estava apenas treinando. Eu lembro que nessa época eu cheguei perto de desistir do digital, porque eu estava muito desmotivado. Imagina se eu tivesse desistido. A minha vida não teria sido transformada pelo digital como ela foi. Hoje a gente tem mais de 5 milhões faturados, mais de 4, quase 5 milhões faturados aqui no digital. Se eu tivesse desistido, eu não teria chegado nisso. E eu só consegui chegar lá porque eu descobri a teoria dos pontos, e eu já vou te explicar aqui. A teoria dos pontos, ela diz o seguinte: os pontos só se conectam no final. Inclusive tem um discurso do Steve Jobs, o fundador da Apple, que fala sobre isso e marcou muito pra mim. Foi um discurso que ele fez na formatura de Stanford, uma faculdade renomada lá dos Estados Unidos, em 2005, quando ele ainda era vivo. Ele falou uma coisa muito simples, só que muito profunda e me tocou bastante. Eu tenho certeza que vai fazer sentido pra você também. E o que ele disse foi o seguinte: ele disse pra aquela turma de formandos que a vida, tudo que a gente faz na nossa vida, é como se fossem marcando pontos na nossa linha do tempo. Por exemplo, eles estavam se formando na faculdade ali de Stanford e aquilo ali era um ponto que estava sendo marcado na linha do tempo deles. É como se fosse um acontecimento na vida, alguma coisa que você fez e aquilo ali vira um ponto na sua linha do tempo. E durante a nossa existência, durante a nossa vida, a gente marca vários desses pontos. A gente se forma na escola, a gente entra num curso, a gente entra e sai de um emprego. Tudo isso são pontos que a gente marca na nossa linha do tempo. E nesse discurso ele falou uma coisa muito interessante: as pessoas bem-sucedidas na vida não são as pessoas que acertam em cheio determinada coisa que ela se determina a fazer. São as pessoas que conseguem conectar esses pontos que acontecem na linha do tempo da vida. E aí no discurso ele falou o seguinte, cara, ele falou que você não consegue conectar os pontos olhando pra frente. Você só consegue conectar esses pontos da sua vida olhando pra trás. Eu sei que tá parecendo meio loucura aqui, mas já vai fazer sentido. Isso significa que cada ponto ali, na época que você tá vivendo aquilo ali, passando pelo processo, parece meio confuso. As coisas parecem meio aleatórias, parecem que não fazem sentido. Só que depois, lá na frente, você olha pra trás e vê que tudo fez sentido no final. Ele contou, por exemplo, uma vez que ele fez uma aula de caligrafia quando ele era mais jovem. E pensa, aula de caligrafia, aparentemente uma coisa que não faz sentido nenhum, né? Só que anos depois, o Steve Jobs criou o Macintosh, a Apple, né? O Mac, os computadores da Mac, né? O MacBook, que hoje é muito famoso. E foi exatamente aquele conhecimento de caligrafia que ele fez quando ele era pequeno que permitiu ele criar as fontes ali mais bonitinhas de escrita para usar no computador. Ou seja, na hora que ele estava fazendo as aulas de caligrafia, aquilo parecia inútil, só que depois fez sentido, ele usou aquele conhecimento para alguma coisa. E cara, se você parar para pensar, isso acontece com a minha vida, com a sua vida o tempo todo. Aquilo que você faz hoje, que pode estar parecendo uma perda de tempo, isso te dá repertório. Isso pode estar te dando maturidade, pode estar te dando visão. Agora, trazendo para nossa realidade, da gente que quer começar a trabalhar aqui pela internet, por exemplo. Eu mesmo, quando eu comecei, eu tentei fazer várias coisas. Eu aprendi a editar vídeo, aprendi a editar imagem, fui tentando fazer várias coisas que não funcionaram na época, né? Então, achei que estava dando errado, quase desisti, igual eu falei. Só que hoje, eu vejo que cada conhecimento desses que eu aprendi, que pareciam ser inúteis, porque o negócio não tinha dado certo na época, por exemplo, editar imagem, vídeo, site... Pô, eu falei, cara, eu não vou usar isso daqui nunca mais na minha vida. Hoje, eu uso isso na minha empresa. Eu uso isso para cobrar os meus funcionários quando eu contrato. Eu uso isso quando o funcionário está com a agenda lotada, ele não consegue atender, eu mesmo vou lá e faço. Então, isso tudo construiu a empresa bem-sucedida que eu tenho hoje. Cada um desses aprendizados foram um pontinho na minha linha do tempo. Conforme o tempo foi passando, eu fui tendo mais pontinhos, chegou uma determinada hora que eu consegui ligar esses pontos e consegui construir uma empresa que teve sucesso, foi bem sucedida. Mas graças àquele aprendizado que eu tive lá atrás, aqueles pontos que pareciam sem sentido, eles se conectaram e viraram uma empresa bem sucedida. E aí, às vezes, eu me pego refletindo, me fazendo a seguinte pergunta, cara. Imagina se eu tivesse desistido lá atrás, quando eu tava marcando pontinhos na minha vida e tudo parecia sem sentido, nada parecia se conectar. Imagina se eu tivesse desistido, eu não estaria hoje tendo o sucesso que eu tô tendo. E é exatamente isso que eu quero trazer pra você também. Eu
quero que você também reflita sobre a sua vida. Talvez hoje você esteja vivendo um ponto na sua vida. E talvez esse ponto sozinho que você está vivendo na sua vida hoje, parece que não faz sentido, e realmente não faz, ele sozinho não faz sentido. Mas isso não significa que ele não seja necessário. Lá na frente você consegue conectar esses pontos e você consegue ver que tudo fez sentido. Mas só acontece isso se você não desistir no meio do caminho. Hoje na internet parece que todo mundo vive o caminho perfeito. Parece que todo mundo tem a vida perfeita, que todo mundo entra num projeto e o projeto dá certo de primeira. Parece que todo mundo inicia uma coisa, na primeira tentativa as coisas dão certo. Só que na internet, nas redes sociais, no Instagram, as pessoas só mostram um palco. Ninguém vai mostrar as tentativas fracassadas que eles tiveram que fazer até ter um sucesso na vida. Ninguém vai ali no Instagram e ficar postando os erros que ele cometeu, que ele tá cometendo, as frustrações que ele tá tendo, até chegar no sucesso. A pessoa só quer mostrar o palco, nunca quer mostrar os bastidores. Então na internet hoje, o erro é invisível, só que ele é fundamental. Então toma muito cuidado na hora que você for se comparar com alguém, tá? Então, a partir de hoje, eu quero colocar na sua cabeça que os seus erros não são fracassos. Os seus erros não são nem erros. Eles são treinamento, são parte de um processo. Você tenta uma habilidade hoje que não te traz retorno imediato, mas você aprende a se comunicar melhor. Você tenta outra coisa que não dá certo também, mas você aprende a negociar melhor com esse erro. Você aprende a ter resiliência, a ter leitura de mercado, você aprende a ter posicionamento, enfim. Cada fracasso que você tem na sua vida, cada fracasso, eu não quero que você entenda ele como um erro, como uma falha. Eu quero que você entenda como um treinamento, porque é isso que é. Cada fracasso, cada tentativa, tudo que você faz na sua vida é um pontinho na sua linha do tempo. E a partir de agora você vai lembrar sempre da palestra do Steve Jobs que eu te falei. Quando você chegar lá na frente, você vai conseguir ligar todos esses pontos e você vai ter sucesso na sua vida graças ao processo que você viveu. Só que, presta atenção aqui, aí tem um perigo muito grande, tá? Como você liga os pontos lá na frente para ter sucesso, existe um perigo de que, como eu falei, no meio do processo, você desistir. Existe o perigo de você desistir cedo demais. Muitas pessoas, durante o processo, durante a fabricação desses pontinhos que vão ser ligados lá na frente para você conseguir ter resultado, essas pessoas acham que não nasceram para isso. Desistem porque não tiveram um resultado rápido, desistem antes de conseguir conectar esses pontos. Você literalmente está a uma habilidade de ter sucesso naquilo que você está tentando fazer. Você literalmente está a um pontinho desses de conseguir ligar todos os outros pontos e ter sucesso na área que você está tentando ter sucesso, de que você está tentando ter resultado. Então, cuidado para não desistir antes da hora. Então, em vez de pensar, não deu certo esse negócio, vou desistir. Troca esse pensamento e pensa, cara, não deu certo. O que eu aprendi com isso? Cada tentativa, cada pontinho que você marca, constrói repertório na sua caminhada, constrói confiança. E confiança, repertório, constrói resultado. Talvez hoje parece tudo muito confuso, tudo muito lento, tudo muito errado, mas pode ser exatamente o processo necessário para você ter êxito, para você ter sucesso na vida. Nada, absolutamente nada que você faz na sua vida é em vão. Cara, quando eu descobri isso, as coisas começaram a fazer muito mais sentido para mim, cara. Então coloca na sua cabeça, você não tá atrasado, você não tá perdido, você tá acumulando habilidades, você tá pontuando mais, fazendo mais pontinhos na sua vida para você ligar esses pontinhos lá na frente. Então confia no processo, começa a gostar do processo, continua se movendo, não desiste, porque as coisas só não dão certo para quem desiste antes do caminho. Continua firme até dar certo. A única opção é dar certo, a não ser que você desista antes disso acontecer. Se você assistiu esse vídeo até aqui, fez sentido para você, comenta processo aqui nos comentários para eu saber que você chegou até o final do vídeo e que fez sentido para você. Eu vou deixar aqui também a recomendação de um outro vídeo aqui do canal te ensinando a como começar de forma prática aqui na internet, a ter seus primeiros ganhos aqui pela internet sendo iniciante. Toca aí, assiste esse vídeo e lembra, confia no processo, não desiste antes da hora que as coisas vão funcionar para você também. Até o próximo vídeo.